esse pós-jogo vai ser difícil por alguns tópicos, né? Primeiro, porque eu entendo a revolta que muita gente vai ter hoje, com uma certa razão, especialmente pela questão da expectativa à realidade, né? Você vence o Flamengo na quarta-feira, muita gente espera uma vitória contra o Mirassol, mas obviamente a gente falou muito aqui na live do trio que não ia ser um jogo fácil, né? Inclusive eu achava que da sequência Inter, Sport, né, os próximos 3 jogos, era mais difícil hoje. Mas mesmo assim, de forma alguma, o Santos pode perder da forma que foi, né, nesse sábado lá no Maião, né, por 3-0, com o Mirassol sendo consideravelmente melhor, em que pese que eu acho que tiveram momentos ali dentro da partida que o Santos teve bons momentos. Mas enfim, vamos falar disso. E eu peço até desculpas também, outra coisa, essa luz aqui, eu não estou em casa hoje, essa luz vai ficar um pouquinho atrapalhando, mas hoje, pra passar um pouquinho da raiva, eu vim comer aqui no Barraca Burger. E eu vim gravar aqui. Eu até tô com o cardápio aqui pra mostrar pra vocês depois. Mas ó, vou provar. Tô aqui no Barraca Burger com várias opções pra vocês verem. Dá aquela aliviada um pouquinho na raiva, né? Então já sabe, no meio do vídeo vou ver até se meu lanche chega aqui pra mostrar pra vocês, mas já sabe, com 10% de desconto com o cupom Jogo Falado. Então vem aqui, inclusive hoje tá tendo festa junina aqui, pra você tomar seu vinho quente se você quiser, só vir aqui, tá? O vinho quente pode vir, chegar e tomar. Mas enfim, falar deste jogo, primeiro que logo com 1 minuto a gente já teve um susto, né? Que foi aquela bola finalizada nas costas do Igor Vinícius, que o Gabriel, né, finaliza e o Brasão faz uma baita defesa. É uma coisa que eu alertei no pré-jogo ontem, né? Hoje de manhã, aliás, pré-jogo subiu hoje de manhã até. Cruzamento de um lado pro outro nas costas do marcador. Tudo bem que o Igor tava contra 2, mas ele não pode deixar o cara que seria o principal para ele marcar, finalizar sozinho, né? E até inclusive fez o primeiro tempo decente, eu acho, até depois dessa falha, o Igor, mas o segundo bem mal, né? E aí, uma outra coisa sobre o Kleber Xavier, né? O Kleber, peraí, essa luz aqui tem uma luzinha aqui que tá atrapalhando um pouquinho, tá fazendo o celular mexer. Vou deixar ela aqui na mesa pra ajustar. O Kleber resolveu mexer no time, né? A provável escalação hoje a gente tinha dado a mesma contra o Flamengo, com exceção do David Washington, né? Que saiu pra entrada do Roleze. Só que... Opa, já? Então chega aqui, Caio. Chega aqui. Apareça, venha pra cá. Este é o responsável pelo Barraca Burger e por esse lance maravilhoso. Olha só. Doce Inferno. Doce Inferno. Fala, Caio. Fala um pouquinho aqui sobre o Doce Inferno e sobre o Barraca Burger, por favor. O Doce Inferno é o lanche do mês de julho, né? Com gergelim, 2 hambúrgueres de 75, queijo brie, geleia de pimenta com damasco e um crisp de alho poró. E todo mês... Todo mês a gente faz um lanche diferente, exclusivo. Autoria própria? Autoria própria. E hoje, eu já falei pro pessoal até, mas o que tá tendo hoje aqui no Barraca? O Arraial do Barraca. Se puder colar, né? Cola. Vinho quente? Vinho quente, brincadeiras típicas. Porçãozinha, lanche, cervejinha, bebida, cerveja. Tudo em ordem, né? Tudo em ordem. É isso. Então, valeu, cara. Obrigadão. Só o peixão que hoje cagou, né? Pois é. Estamos aqui lamentando, infelizmente, essa derrota. Valeu, Caian. Esse é o dono do Barraca Burger aqui, o Caian. É gente boa demais. Meu lanche já chegou até, ó. Eu vou dar uma mordida no meio do vídeo aqui, não vai ter jeito, né? Mas, enfim. Como eu dizia, o Santos teve mudanças no time, né? E o Kleber... Eu não entendi. A entrada do Roleze era óbvio, seria evidente, né? No lugar do David, tudo bem. Mas aí ele tira o Escobar da direita e põe o Igor Vinícius, tira o Rincon e põe o Pituca e o Zé Ival no lugar do Bácio. E assim, eu acho que hoje fica claro, e eu me assustei quando eu pensei isso, né? Fica claro por que o Bácio é titular e o Zé Ivaldo é reserva. O Zé Ivaldo fez uma partida medonha. O Zé Ivaldo foi um horror. O Igor Vinícius, eu até falei, fez um primeiro tempo acho que decente, mas o terceiro gol ele larga o cara, ele toma o drible e larga o cara. Não pode, né? Pelo amor de Deus. Ele e o Zé Ivaldo, inclusive, né? Até chega, ele dá uma alternativa de linha de fundo, né? Que ele vai pra linha de fundo e cruza com a perna direita. Inclusive aquele lance que quase saiu gol no começo do segundo tempo, né? Tava 0-0 ainda, que ele cruza pro Neymar, a zaga tira, o Guilherme não consegue aproveitar o rebote, porque o zagueiro também sai jogando muito bem, inclusive. Peço desculpa que tá balançando um pouquinho, porque tá no tripé na mesa aqui, né?
Então, não entendi realmente. Se foi desgaste físico, eu não ouvi a coletiva ainda. Eu vi que o Santos ia mandar, como é sempre fora de casa, o Santos manda o áudio, mas eu ainda não vi. Mas não faz sentido, o Santos ficou treinando um mês, gente. Pô, não tem sentido nenhum, o cara tá desgastado. Já sei, a sequência é difícil e tal, mas agosto tem um mês tranquilão. Agora, uma sequência emendar 4 jogos aí, quarta domingo, é ruim, tudo bem, mas pô, uma sequência rápida, né? Não faz sentido. Enfim, então o Kleber, pra mim, ele não erra em colocar os 4 atacantes, apesar de ter acontecido o mesmo problema que aconteceu contra o Botafogo, depois a gente chega lá. Só que ele erra nessas 3 trocas que eu não entendi. Bom, falando do jogo, voltando, os primeiros 10 minutos foram uma pressão muito bem feita do Mirassol. O Santos não conseguia sair jogando. Parte disso, inclusive, por ter o Pituca. O Pituca, pra mim, é um cara que hoje... E até, já vou emendar. Emendar não, calma. Pituca é um cara que não entrega saída de bola, não entrega bom passe, não entrega marcação, cobertura, nada. E uma coisa que eu sempre falo, o João Schmidt é um jogador que me irrita pela forma de jogar. Mas o João Schmidt não se esconde do jogo, o Pituca se esconde. Isso pra mim é inaceitável. E até, eu não quero falar do trabalho de ninguém, os comentários da partida hoje foram muito bons na Cazé TV, eu assisti na Cazé TV. Mas um momento só que a comentarista falou, eu esperava um meio de campo com mais progressão com o Zé Rafael e Pituca. Mas por quê? O Pituca não é um cara de progressão, pelo menos, eu tô chutando baixo, desde o começo da Série B, mais de um ano. Não tem por que esperar isso do Pituca hoje. Aliás, eu não espero nada do Pituca hoje, que é triste de falar, né? Porque o Pituca foi considerado ano passado um dos principais jogadores, né? Quando chegou, né? Claro. Tem um alto salário, e eu não costumo falar de salário de ninguém, porque não tem nada a ver, claro. Mas não dá, né? Enfim, os primeiros 10 minutos só deu Mirassol, o Santos até equilibra, e aí é o que eu falo, como o jogo foi dividido em momentos, né? Eu entendo a raiva do torcedor, porque foi um resultado muito feio, mas depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Santos equilibra as ações, né? Tem uma chance de cabeça, eu não lembro quem foi agora, não sei se foi o Zé Rafael, não, acho que não foi o Zé. Não lembro mesmo. É um cruzamento do Guilherme, né? Uma cabeçada que passa perto, tem uma finalização do Neymar de esquerda, tem uma do Barreal, né? Que é da mesma forma que foi contra o Flamengo, né? O cruzamento pro segundo pau ali, ele chegando, fechando. Inclusive ele precisa aprender a finalizar, né? Seja com a perna direita ou pegar de primeira de esquerda, porque ele é um jogador talentoso, né? Eu sei que não é o melhor lado pra ele, chegar do lado contrário, mas ele tem que fazer melhor ali, né? Várias oportunidades já dessa forma e não consegue fazer. Botafogo teve uma, Flamengo teve uma, hoje teve uma e não aproveitou nenhuma, né? Mas enfim, o Santos até equilibra um pouco, o Mirassol termina o primeiro tempo melhor, que ainda tem outra oportunidade no final ali, que o Brasão faz uma bela defesa. Mas enfim, foi um jogo equilibrado. Achei que o Barreal, por exemplo, taticamente estava muito bem do lado direito, eu acabei de citar ele, mas o Guilherme estava um pouquinho abaixo do que quarta-feira, acho que errando mais. O Roleiser, que é uma peça principal hoje, eu também não gostei da atuação dele, acho que acabou errando mais do que o necessário, e mais do que o ideal, né, melhor dizendo. E não foi aquele cara de construção, igual a gente sabe que ele pode ser, né? Paralelo a isso, o Neymar também, pra mim, tem uma atuação até que ele consegue colocar uma vez ou outra os companheiros na frente do gol, mas acabou ficando muito longe da área, e mesmo sendo o falso 9, igual ele foi hoje, e até por isso que eu falo que eu acho que é muito questão do contexto, né? Encaixar em cada jogo que vai precisar. Hoje faltou alguém atacar a área. O Neymar podia ser o meio armador e ia ter alguém atacando a área, que até já me antecipei, né? Mas contra o Botafogo, pra mim, o grande problema foi esse. Contra o Botafogo a gente foi melhor, né, do que hoje, claro, muito evidente, né? Mas faltou aquele dia atacar a área também, alguém correr no espaço. O que é isso? Você tem muito jogador talentoso com a bola no pé, o Roleiser, o Neymar, o Barreal, aquele cara pra dar o passe. Então o cara pra correr no espaço, pra ver onde o zagueiro não tá vendo, no ponto cego do zagueiro, uma bola em profundidade pro cara correr e chegar na frente, era o Guilherme pra ser esse cara, não foi. Mas poderia ter mais alguém para ser. Então isso eu acho que é uma grande questão para ele arrumar dentro dessa formação. Se ele pretende jogar com essa formação, com 4 jogadores ali na frente, né? Neymar e Roleiser mais próximos, Barreal na direita e Guilherme na esquerda, precisa ver quem vai fazer esse papel. Porque hoje faltou muito disso. E bom, ainda tem o erro do Zé Ivaldo, né? No primeiro tempo, que é o cruzamento sai da direita, né? O Igor não fecha também o cruzamento, o Zé Ivaldo fura bizonhamente. O Zé Ivaldo fura, aí até o Igor Vinícius compensa, né? No final do primeiro tempo ele fura bizonhamente, cai, e aí o Igor Vinícius faz uma bela recuperação, né? Mas enfim. E aí o Santos volta pro segundo tempo. Os primeiros 10, 15 minutos tem essa chance que eu falei, né? Do cruzamento do Igor Vinícius, que o Neymar não consegue finalizar. Tem outras oportunidades, o Santos vai rodando a bola com mais qualidade na frente, coloca mais jogadores no campo do adversário e por mais tempo. Só que não consegue concluir, né? Falta concluir em gol, falta ser efetivo.
E às vezes até chega perto, mas não finaliza. Só que aí veio o primeiro gol, que sai depois de uma troca assim, incrivelmente... Eu queria ser mais polido, mas foi uma troca muito burra do Kleber Xavier, com todo respeito. Faltou até eu falar, né? O Rincon volta no lugar do Pituca já no intervalo, que foi uma troca certa, mas o Rincon já toma cartão também com 30 segundos, né? Só que aí, depois, por volta dos 19 minutos talvez, o gol do Mirassol sai aos 22, né? Ele tira o Souza e o Zé Rafael, o Zé que nem fazia um grande jogo. Desculpa. O Souza e o Guilherme, que nem fazia um grande jogo, né? Mas o Souza, sim, pra mim tava bem na partida, fechando muito bem o lado esquerdo, e coloca o Escobar e o Tassiano. Qual o sentido? Por que o Tassiano entrou aberto do lado esquerdo? Não fazia sentido nenhum. E aí sai o primeiro gol, né, no escanteio, que o Zé Rafael fica olhando o da Costa. O da Costa tá naquela marcação, né, que o próprio companheiro dele fica na frente, ele fica atrás do cara. E aí o Zé não se liga nisso, ele corta e vai por trás, e passa sozinho. Só que aí o Escobar também não olha, ninguém passando nas costas dele. Tinha um cara na frente, o Escobar, mas o Escobar não olha as costas. E aí o cara completa. Pra mim falham os dois, mas principalmente o Zé Rafael, que deixa o cara sair livre, né. Mas puniu, né. Não tem por que tirar o Souza. E pior ainda, eu colocar o Tassiano. Porra, isso não tem sentido nenhum. Enfim, e aí sai depois do segundo gol logo na sequência, uma bola invertida. O Escobar tá contra dois também, mas não consegue nem interceptar o passe, nem cortar o cruzamento. E aí a bola cruzada pro segundo pau, como eu falei, nas costas do defensor do outro lado, que é do Igor Vinícius, que também tava olhando pra não sei onde, deixa o Reinaldo passar e concluir de cabeça pro gol. Aí já acabou, né? Aí ele coloca depois o Robinho Júnior e o David Washington nos lugares do Barreal e do Zé Rafael, passa o Roleiser para segundo volante. Não fez sentido para mim essa ideia. O Roleiser nem estava bem, mas achei até injusto com os meninos, né? De novo, o Robinho Júnior mal participou também. Injusto também com o próprio David colocar, tomou os 2 gols e aquela questão, né? Enfim, então aí matou as 5 substituições. Para mim poderia ter colocado um bom tempo já no intervalo. E aí, a partir daí, claro, só deu o Mirassol. O Santos até chega lá na frente, tem uma tabela do Neymar e do David, interessante, mas que não sai a finalização. Tem uma outra chance do Roleiser? Acho que é do Roleiser. Mas essa ainda tava 1-0, talvez, que ele chega finalizando de canhota. Enfim, mas no geral, como eu falei, eu entendo a raiva, né, por tomar 3-0, mas o jogo teve vários momentos. Eu acho que o Santos, dentro desses momentos, em alguns momentos teve pontos interessantes. Só que no geral, claro, o Mirassol foi bem melhor e mereceu vencer, evidente. E ainda saiu o terceiro gol, né? O esculacho, gol do Christian, né? Que o Roleiser toma o drible, normal, ok. Mas aí o Igor Vinícius toma e vira de costas, sai andando. O Zé Ivaldo toma o drible e para. Sem condição, né? E aí o Rincon também não consegue impedir e sai o golaço. Então assim, isso... é inaceitável, né? É inaceitável. Tá tomando 3-2, pelo menos vai correr atrás, né? Enfim, eu nem olhei a tabela nem nada, mas essa vitória contra o Flamengo foi muito boa, mas também tem que todo mundo colocar os pés no chão, né? Eu não vou chegar aqui e falar que o Kleber é um estagiário por isso, eu não acho. Acho que o time tem melhoras com ele, claro, mas ele erra muito em algumas coisas e substituição, leitura de jogo é uma delas. E pra mim ele errou muito hoje. Mas enfim, jogador, Gabriel Brazão foi muito bem, se não fosse ele era 5, fez 2 defesas espetaculares, pelo menos, né? Não teve culpa nenhuma nos gols pra mim. Talvez no último ele pudesse dar um passo atrás, mas assim, gente, tanto que ele salvou, já tava 2-0, não vai ser ele que eu vou culpar, pode ter certeza disso. Igor Vinícius fez um primeiro tempo decente e um segundo muito ruim. Zé Ivaldo, um horror. Não tem condição o Santos olhar pra isso, gente, olhar pra essa atuação do Zé Ivaldo e achar que não precisa de zagueiro, porque lembrando, nosso titular é o Bácio, e quando o Bácio tá fazendo falta, pô gente, aí esquece, né, aí acabou. O Luan Pérez pra mim não foi mal também, mas um pouco mais disperso do que o jogo contra o Flamengo quarta-feira. Souza pra mim foi bem sim, também abaixo do que foi contra o Flamengo, mas não merecia ter sido substituído. Pra mim era uma alternativa interessante, mesmo que menos vezes, e defensivamente estava muito bem. Zé Rafael, de novo, uma partida abaixo, achei, mas assim, não é que ele tenha ido mal. Ele, por exemplo, foi melhor que o Pituca. É que são níveis diferentes, a gente espera muito mais do Zé. O Pituca eu não sei o que fazer, não sei, gente. Eu vou fazer um vídeo específico, provavelmente amanhã, mas não dá.
sério, não dá mais pra ver o Pituca em campo pelo Santos. O Roleiser foi mal hoje, uma partida bem abaixo, talvez a pior partida dele com a camisa do Santos, pouco participativo, quando participou, quando tentou, né, achei que faltou ele buscar mais jogo, quando buscou não foi tão bem tecnicamente mesmo. Neymar talvez tenha sido quem mais buscou o jogo, mas também errou algumas coisas que não costuma errar, lançamentos especialmente. Guilherme muito mal, muito abaixo. O Barreal faz um primeiro tempo pra mim interessante, mas o segundo ele morre. Aliás, precisa ver o que acontece com o Barreal, né? Todo segundo tempo ele para. Precisa de uma preparação específica pra ele? Eu não sei. Mas pra mim não foi bem na segunda etapa, na primeira sim. E dos que entraram, não acho que vale a pena falar de nenhum assim. Pra mim o Tassiano foi um horror também. O Escobar não entrou bem, tem participação nos gols, também nos erros. Robinho Júnior e David não tiveram nem oportunidade, né? Não vou falar deles, é injusto demais. E o Rincon também não entrou bem, não achei que entrou bem. Enfim, acho que como um todo, hoje o Santos não foi nem perto do que foi quarta-feira. Talvez falta de atenção tenha acontecido, falta de concentração, não duvido. Mas é que tá, não pode acontecer, né? Evidentemente. É claro que é uma outra pegada você enfrentar um rival igual o Flamengo, líder do campeonato, um time grande, que você tem uma rivalidade histórica, entre aspas, mas você tem que respeitar muito esse time do Mirassol, que faz uma baita campanha e só perdeu na competição pro Cruzeiro e o Red Bull Bragantino, líder e terceiro colocado. Não acho que foi só falta de concentração, tá? O Santos jogou mal mesmo, as mudanças do Kleber foram muito ruins, repito, mas precisa de mais, né? Não pode em jogos desse tipo atuar dessa forma. É isso, gente. Eu entendo a raiva, eu só acho que não foi para um total desespero, mas obviamente jamais pode se repetir uma atuação dessa. Tem muitas nuances dentro de um jogo, o Mirassol foi muito melhor no geral, mas o Santos teve ali seus pontos. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo aqui, vou mostrar para vocês o meu lanchão, porque só um lanche mesmo desse para dar uma aliviada nessa triste noite de sábado que o Santos estraga fim de semana tem que estar fazendo. Então, já sabe, cupom Jogo Falado, 10% aqui no Barraca Burger, ó. Coisa linda, desculpa ter falado de boca cheia. Até a próxima, valeu.